Depois do sábado, quando já rompia a manhã de domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra, porque um anjo do Senhor desceu dos céus, rodou para o lado a pedra da entrada do túmulo e sentou-se nela. O seu rosto brilhava como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. Os soldados que estavam de guarda, ao verem-no, começaram a tremer de medo e ficaram como mortos. O anjo disse então às mulheres: "Não tenham medo. Eu sei que procuram Jesus que foi crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou conforme ele mesmo tinha dito. Venham cá ver o lugar onde ele estava. E agora vão depressa dizer aos discípulos: ele já ressuscitou e vai à vossa frente para a Galileia. É lá que o hão de ver." Era isto que eu tinha para vos dizer. Elas afastaram-se do túmulo a toda a pressa, atemorizadas, mas cheias de alegria, e foram a correr levar a notícia aos discípulos. Nisto, o próprio Jesus foi ao encontro delas e saudou-as. Então aproximaram-se dele, agarraram-se-lhe aos pés e adoraram-no. Jesus disse-lhes: "Não tenham medo, vão ter com os meus irmãos e digam-lhe que vão para a Galileia e que lá me hão de ver." Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor pisada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor pisada no jardim, morreu por
vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor pisada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor pisada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Paz. De novo juntos para meditarmos na Palavra de Deus, que alimenta a nossa fé e fortalece os nossos corações, trazendo paz e alegria. Páscoa. É tempo de reflexão para todos nós sobre o grande amor de Deus, através do seu Filho, que nos amou, dando a sua vida na cruz. Celebramos na Páscoa a morte, a ressurreição de Jesus, pela qual fomos reconciliados com Deus. Lemos na Palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 5, verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A morte de Jesus na cruz foi o acontecimento mais importante da história da humanidade, assim como a sua ressurreição. Os efeitos alcançados pela sua morte na cruz são tão grandiosos que nos dão paz, tranquilidade e nos deixam extanciados. O perdão dos nossos pecados, a entrada do Espírito Santo na vida do crente, a reconciliação com o Pai, a paz, a esperança, a alegria, a fé. E por fim, viveremos com Deus eternamente. Todas estas verdades são efeitos da morte de Jesus Cristo no Calvário, que se refletem na vida de cada um de nós. A morte de Jesus reconciliou-nos com Deus. A nossa reconciliação com Deus foi um dos efeitos mais grandiosos nas nossas vidas. Antes éramos inimigos de Deus, éramos filhos da ira, vivíamos afastados dele, caminhando para o juízo e perdição eterna. A reconciliação com Deus, pela morte do seu Filho, porque a reconciliação com Deus foi através da morte do seu Filho Jesus na cruz, mudou toda a situação terrível para uma situação maravilhosa. Passámos de inimigos de Deus para amigos, filhos amados. A reconciliação estabeleceu o nosso relacionamento com Deus. Deixámos de estar de costas voltadas para Ele, para estarmos de coração aberto, desejando mais e mais dEle. Porque nós, sendo inimigos, diz a Bíblia, antes de sermos salvos e perdoados, éramos inimigos de Deus. Vivíamos longe de Deus. Os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. O diabo, nosso adversário, explorando a nossa fraqueza e desamparo, amarrou-nos e aprisionou-nos cada vez mais ao pecado. E levou-nos a clamar a ídolos que não nos podiam ajudar, antes nos afastaram mais do Senhor nosso Deus. Foi tremenda a obra de nossa reconciliação com Deus, ganha por Jesus. Cristo, morrendo na cruz do Calvário, mudou totalmente a situação das nossas vidas, como diz a Bíblia, reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, Jesus Cristo. O que é reconciliação? Significa restabelecendo amizade, boas relações entre as pessoas. Isto acontece a nível humano, quando as pessoas estão zangadas, de relações cortadas, não se falam, não se relacionam, não se amam e por vezes odeiam-se. A reconciliação destrói todas estas barreiras. Havendo reconciliação, as pessoas juntam-se, falam umas com as outras, perdoam-se, começam a amar-se. A reconciliação é importante nas famílias, nos cônjuges, na igreja, na sociedade em geral. Quantos males e até mortes seriam evitados se tivesse havido reconciliação? A nível divino, a reconciliação entre nós e Deus foi muito mais profunda e importante. Com a reconciliação com Deus, passámos de inimigos de Deus para filhos amados. Não falávamos com Deus, nem Deus connosco. As relações estavam cortadas. Deus começou
a falar connosco pela sua palavra, pelo seu Espírito. Nós clamamos como salmista no Salmo 63, verso 1, ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha alma anseia por Ti, numa terra árida e cansada onde não há água. No Salmo 42, verso 1, lemos também, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por Ti, ó Deus. A reconciliação pôs-nos em contacto com Deus. Nós provamos que o Senhor é bom e agora não queremos outra coisa. O que nós mais apreciamos e desejamos é o nosso relacionamento com Ele. Foi a reconciliação que operou esta mudança em nós. A nossa grandiosa reconciliação foi obra do Calvário. A Bíblia diz em Romanos 5, 10 e 11, se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não só isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem agora temos recebido a reconciliação. Há alguns elementos da reconciliação. Tem que haver vontade de ambas as partes para haver uma reconciliação. Tem que haver encontro das partes. Tem que haver perdão entre as partes. Estes elementos fazem parte integrante do processo de reconciliação entre as pessoas e também entre nós e Deus, entre as pessoas e Deus. A vontade de ambas as partes. Basta uma parte não querer reconciliar-se e já não é possível. Se ambas partes querem reconciliar-se, é mais fácil. Na nossa reconciliação com Deus, teve que haver vontade da nossa parte, porque Deus já tinha manifestado a sua vontade através da sua palavra. O profeta Isaías, no capítulo 1, versos 18 e 19, lemos, vinde, então ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes ouvir, comereis o bem desta terra. A nossa vontade foi manifesta quando nos arrependemos e decidimos aceitar o Senhor Jesus e o seu sacrifício na cruz. Outros elementos da reconciliação. É necessário haver um encontro entre ambas as partes em litígio. E é nesse encontro que se chega ao diálogo, que se pede e se concede perdão e finalmente as pessoas se abraçam, voltando àquela comunhão. Assim é também na nossa relação com Deus. Temos o primeiro encontro quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Esse foi o grande passo para a reconciliação. Foi a partir daí que Jesus tratou do processo da reconciliação entre nós e Deus Pai. Lemos em João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus aos que creem no seu nome. É Ele que nos apresenta ao Pai, com a sua vontade sincera, o nosso arrependimento genuíno e a nossa decisão de segui-lo de todo o nosso coração. E pede ao Pai para nos aceitar como filhos, porque Ele, Jesus, já nos aceitou com a base no seu sacrifício na cruz. Não há reconciliação sem perdão. Para haver reconciliação tem que haver perdão. Por vezes as pessoas reúnem-se para se reconciliarem, mas não conseguem sem o perdão. Nós fomos perdoados pelo sangue precioso de Jesus vertido na cruz e isso foi fundamentalmente para a nossa reconciliação. No livro de Efésios, capítulo 2, verso 16, lemos, e reconciliando ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, o perdão de todos os nossos pecados. Levou Deus a receber-nos de braços abertos e a aceitar-nos de imediato como filhos. O Calvário fez-nos passar de inimigos para filhos e herdeiros de Deus, e a reconciliação foi o caminho. Outra verdade da reconciliação é a justificação. Lemos em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação divina é um elemento importante na nossa reconciliação com Deus. Jesus Cristo não só nos perdoou na cruz, mas também nos justificou. Isso foi valioso para a nossa reconciliação com o Pai. Justificação divina significa tornar justo, tornar digno, declarar inocente. Isto foi também o que o Senhor Jesus ganhou para nós na cruz do Calvário. Através do perdão, a nossa dívida foi liquidada. A balança ficou equilibrada através do perdão.
Através da justificação, recebemos mérito. Jesus tomou os nossos andrajos pecaminosos e deu-nos suas vestes de justiça. Tomou a nossa indignidade e revestiu-nos de sua dignidade e do seu mérito. Tomou o que era nosso e deu-nos o que era dele. A justificação fez pender o prato da balança para o nosso lado. Dá-nos direito e ousadia para entrar diante de Deus, pedir e até reclamar no bom sentido das promessas que Ele tem para nós. Torna-nos dignos de sermos aceitos e atendidos nas nossas orações. Quando Jesus nos reconciliou com o Pai, apresentou-nos perdoados e justificados com os seus méritos e o que nos deu dignidade suficiente para nos adotar e receber como filhos. Efeitos da reconciliação nas nossas vidas. A nossa relação com Deus, pela morte do seu Filho, é um dos maiores tesouros que nós temos. É a base onde se apoiam todas as grandes bênçãos da vida cristã. Quando éramos inimigos de Deus, não tínhamos nada de bom, apenas tristeza e vazio. Agora, reconciliados, temos paz, temos comunhão, temos consolo e temos muitas outras bênçãos. Paz. Romanos 5:1 lemos: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode ter paz real e verdadeira em inimizade com Deus. A paz brota da reconciliação. Deus é o nosso amigo. Ele apresenta-nos como nosso Pai, apresenta-se como nosso Pai Celestial. Trata-nos como seus filhos. Diz-nos na sua palavra, no livro de Mateus, capítulo 6, versos 25, 31 e 32. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem pelo que o vosso corpo, nem pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, o corpo mais do que a vestimenta? Não andeis inquietos, dizendo que comeremos ou beberemos, ou com que nos vestiremos. Por todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. É possível ter paz no meio das crises, porque Deus é bom e cuida de nós. Nós temos paz porque estamos bem com Deus. Outra grande verdade da reconciliação é o amor de Deus para connosco. Romanos 5:5. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Conquistou o amor especial de Deus para os seus filhos. Nós, que somos seus filhos porque os aceitamos. E você também se pode tornar um filho de Deus aceitando este Jesus maravilhoso que morreu na cruz em seu lugar. Para a sua igreja, promoveu o amor em dois sentidos. Deus nos ama porque somos seus filhos. Nós amamos a Deus porque Ele é o nosso Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A reconciliação coloca amor onde havia frieza e onde havia indiferença. Somos enriquecidos com o amor de Deus que nos faz viver numa vida completamente diferente. Também outra verdade da reconciliação é a comunhão. As pessoas com relações cortadas e inimizade não têm comunhão. Com Deus também é assim. Antes não havia comunhão. A reconciliação foi a porta aberta para a comunhão com Deus. Antes fugíamos de Deus, agora corremos para Ele. Antes não o queríamos, agora o que mais desejamos é a sua presença. Deixamos as nossas casas com o seu conforto, nos dias de frios, ou de chuva, ou de calor, para irmos à sua casa, ao culto, por causa da comunhão que queremos ter com Ele e com os salvos por Jesus, por aqueles que já estão reconciliados com este Deus, porque queremos muita comunhão com Deus. A doce comunhão com o nosso Pai Celestial, Deus e seu Filho Jesus Cristo, com o Espírito Santo que nós tanto buscamos, ela foi conquistada na reconciliação. Fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Foi o nosso amado Salvador que na cruz, no Calvário, nos reconciliou com o Pai. Viva esta reconciliação, abrindo o seu coração para Cristo e deixando que Ele entre na sua vida. E assim provará o amor, a paz e a comunhão de Deus na sua vida e terá a vitória. E nós, Igreja, que o Senhor nos ajude a permanecermos reconciliados com Ele, para que quando Ele vier, possamos subir e estar com Ele para sempre. Um bom tempo de Páscoa para todos. Deus vos abençoe.
Vamos orar. Pai, obrigado, porque nos amaste de uma maneira tão grande que enviaste o teu Filho para nos reconciliarmos contigo. Através dessa reconciliação, recebemos salvação, recebemos perdão dos nossos pecados, recebemos vida, a vida abundante que, Pai, tu prometes na tua palavra para aqueles que são teus filhos e que se reconciliaram contigo. Oro para cada um que ouviu e que partilhou connosco este tempo possa sentir o desejo de abrir o seu coração para dar lugar no seu coração a ti, Jesus, e que nesta Páscoa a tua morte e a tua ressurreição seja para muitas vidas um tempo de reflexão, de encontro e de abertura de coração para tu viveres em cada coração. Pai, ajuda-nos também a nós, como teus filhos, a refletir sobre esta verdade da grande vitória, da morte do Calvário, mas também da ressurreição. Vives e porque tu vives, nós vivemos e podemos descansar em ti. Obrigado por tudo. Abençoa cada vida, abençoa a tua igreja e continuamos a orar por aquele povo na Ucrânia, por aquele povo na Rússia. Senhor, oramos para que paralises este conflito, para que traves este conflito e que dês força a todos os que estão envolvidos neste conflito, Pai, aqueles que estão direto e aqueles que estão envolvidos nele sem terem nada a ver com o assunto. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.